unidades de medida de superfície. Então temos aqui uma figura, aqui uma imagem aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, qual a superfície ou área da figura? Então quando eu falo em superfície, eu estou falando em área também. Tem uma relação. Então aqui, ó, eu tenho aqui quantos blocos ou quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui vai dar 10 o quê? Centímetros quadrados. É a mesma coisa que eu multiplicar 5 vezes 2. Por que quadrado? Porque isso aqui representa uma área. Ao contrário do metro linear, ou do centímetro linear, quando a gente estava estudando lá, num outro conteúdo, na aula passada, representava apenas uma dimensão. Agora eu tenho duas. Eu tenho duas dimensões. Então, quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ter 10 centímetros quadrados. Então, 5 vezes 2, 10, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida dessa grandeza, portanto, o número. Então, a área é um número, né? E a superfície é uma dimensão. Essa dimensão, aliás, são duas dimensões, né? Uma grandeza com duas dimensões chama superfície. O metro quadrado. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para expressar a medida de superfície é o metro quadrado, cujo símbolo é m elevado a 2, ou seja, m ao quadrado. Transformação das unidades de medidas de superfície. Então, existe além do metro quadrado outras unidades de medidas de superfície, assim como lá no metro linear. Então, quais são elas aqui? Nós temos aqui a unidade fundamental, que é o metro quadrado, né? No caso aqui, um metro quadrado, então é representado por m elevado ao quadrado. Quando a gente estava estudando o metro linear, era apenas o m. Como eu estou falando aqui de duas dimensões, então aqui, ó, elevado ao quadrado, duas dimensões. Temos o múltiplos, então quantidades maiores que um metro. Quais são elas? Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Então, temos aqui a equivalência. O fator de multiplicação aqui vai ser o 100. Né? Então, vai multiplicar por 100. Então, toda vez que eu vier aqui de uma unidade menor para uma maior, eu vou multiplicando por 100. Toda vez que eu for de uma maior para uma menor, eu vou dividindo por 100. Então, aqui, ó, 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 100, 100 metros quadrados, que equivale a 1 decâmetro. Então, aqui, 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil equivale a 1 hectômetro quadrado. E 10 mil vezes 100, 1 milhão. 1 milhão equivale ao quê? A 1 quilômetro quadrado. Então, 1 milhão de quê? De metros quadrados. Que aqui eu estou usando aqui, ó, a multiplicação. Aqui vai ser um quadrado de lado. Qual o lado desse quadrado? 1000 metros quadrados vezes 1000. Então, vejam aqui que tem aqui, ó, um quadrado aqui, ó, perfeito. Então, o lado dele mede 1000. Então, aqui o quadrado um quadrado de 1 quilômetro quadrado. Um quadrado que tem aqui 1 hectômetro quadrado, o lado dele mede 100. 100 vezes 100, 10 mil, o quê? Metros quadrados aqui, ó, m vezes m. Vejam que agora eu tenho duas dimensões. Então, aqui 10 vezes 10 vai ser 100. 100 o quê? Metros quadrados, que equivale a 1 decâmetro. Então, um quadrado de 1 metro, se eu tenho um quadrado de 1 metro, o lado do quadrado mede 1 metro, então 1 vezes 1 vai dar 1. M vezes m, m ao quadrado. Então, nós temos também aqui os submúltiplos, ou seja, unidades menores que 1 metro quadrado. Então, temos aqui 1 decímetro quadrado, que equivale a 0,01 metro quadrado. Ou seja, o fator aqui vai ser 100, e como eu estou aqui vindo de uma unidade maior, que é o metro, para a unidade menor, eu estou dividindo. A mesma coisa acontece aqui, ó, de decâmetro para metro, de hectômetro para decâmetro, de quilômetro para hectômetro, e assim sucessivamente. Eu vou aqui, ó, do maior para o menor, eu vou dividir. Do menor para o maior, eu vou multiplicar. Então, aqui, 1 centímetro quadrado equivale a 1,0001 metro quadrado. 1 milímetro quadrado equivale a 0,000001 metro quadrado. As medidas agrárias.
Quando queremos medir, por exemplo, a extensão de sítio e fazenda, usamos uma unidade agrária, chamada de hectare. Essa você deve estar mais familiarizado com essa unidade aqui, hectare, acre, essas coisas aí, tarefa, né? Essas são as coisas de quando a gente vai medir sítio ou fazenda. Então, aqui o hectare é uma medida de superfície de um quadrado de 100 metros de lado. Então, em algumas regiões isso pode variar, mas o padrão é esse, né? Tem algumas regiões que o hectare é um pouco maior. Mas aqui, ó, então vamos ver aqui, ó, eu tenho aqui um quadrado, né? Então ele diz que um quadrado, o lado desse quadrado é 100 metros. Então aqui 100 vezes 100 vai ser igual a 10 mil metros quadrados. Então se 100 metros é igual a 1 hectômetro, então aqui eu tenho um quadrado aqui onde o lado dele é um hectômetro. Então aqui um hectômetro vezes um hectômetro vai dar um hectômetro quadrado. Então, um hectômetro quadrado é a mesma coisa que 10 mil metros quadrados. Então, vamos guardar essa relação, porque essa relação aqui vai nos ajudar na hora das transformações de medidas. Então, aqui essa relação, um hectare, que aqui é representado pela letra HA, é igual a 1 hectômetro quadrado. Isso aqui equivale a 10 mil metros quadrados. Vamos agora ver alguns exemplos. Primeiro, quantos hectares, aí tem aqui o símbolo, né? O que simboliza aqui é o HA, tem uma chácara de 25 mil metros quadrados. Lembram lá da relação? Como um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, temos que... Então, eu vou pegar aqui 25 mil metros quadrados e vou dividir por 10 mil metros quadrados, que isso aqui equivale a 1 hectare, para eu saber quantos hectares tem em 20 mil metros. Então, dividindo 20 mil metros por 10 mil, eu vou ter o quê? 2,5 hectares é que vai ter essa chácara. Quantos metros quadrados? Então, aqui a simbologia de metros quadrados, m elevado ao quadrado, tem uma plantação de 47,5 hectares. Então, vejam que agora ele quer o quê? De uma unidade menor para uma maior. O que vai acontecer aqui? Multiplicação aqui, ó. Vai multiplicar aqui, ó. Unidade maior para uma menor. Ele quer saber quanto essa unidade aqui, que é de 45,5 hectares, tem em metros quadrados. Então, eu estou saindo aqui de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar. Se 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, então vai ser 47,5 vezes 10 mil vezes m ao quadrado. Que isso aqui vai dar 475 mil metros quadrados. Vamos ver aqui as transformações de metro aqui. Relembrar um pouco de metro linear. Esse daqui não é medida de área, é uma medida linear. Então aqui, ó, 2 km equivale a quantos metros? 1 km é 1000. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos relembrar aqui a nossa tabelazinha, ó. Vejam aqui, que eu tenho aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então quando eu venho de uma unidade maior para uma menor, eu estou multiplicando por 10. Então aqui, ó, cada espaço desse que eu pulo, ou cada casa que eu pulo, é vezes 10. Quando eu estou voltando de uma menor para uma maior, eu estou dividindo por 10. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu estou em quilômetro, eu quero ir para metro. Então, aqui, ó, vezes 10, aí mais vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou multiplicar 2 km por 1000. 2 km vezes 1000 e o meu resultado eu vou ter em metros. Então, o resultado disso aqui da letra A vai ser 2 vezes 1000, que vai ser igual a 2000 metros. Na letra B aqui eu tenho 30 hectômetros. Então, eu estou aqui, ó, 30 hectômetros para transformar em metro. 1, 2. Eu multiplico por 100. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100 aqui, ó. 1, 2. Então, isso aqui vai dar 3.000 metros. Agora aqui eu estou em milímetro, 4.000 milímetros. Eu estou voltando aqui, ó. 1, 2, 3. Eu estou dividindo isso aqui por quanto? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu estou dividindo 4.000 por 1000, que isso aqui vai dar 4 metros. Transforme em metros quadrados. Então, lá a gente tinha visto metro linear. Então, aqui vai ter uma diferença. Qual vai ser a diferença aqui? Vamos ver a tabela aqui, ó.
A diferença é que aqui, lá no metro linear, quando eu venho de unidade para outra, eu multiplicava por 10. Aqui vai ser por 100. Por que por 100? Porque aqui eu tenho duas dimensões. Então vai ser vezes 100. Aqui, ó, tá dobrando aqui. Então vai ser aqui, ó, vezes 100. Cada casa que passa vai ser vezes 100. Então aqui, como é que a gente vai fazer para transformar aqui essa unidade aqui? 31 decâmetro quadrado para transformar em metro quadrado. Então, aqui de decâmetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar aqui por 100. Então, vou pegar e vou multiplicar isso aqui por 100. Vamos ver como é que fica. Então, vai ficar aqui, ó. 31 vezes 100, que o M aqui fora, em metros quadrados, vai ser igual a 31 metros quadrados. Eu tenho aqui na letra B, 2.250 centímetros quadrados para transformar em metros quadrados. Então, centímetros quadrados, eu estou voltando, unidade menor para uma maior. Então, aqui, ó, divido por 100, divido por 100. Dividir por 100, dividir por 100 depois é o mesmo que dividir por 10.000. Ó. Aqui, ó, 100 vezes 100, 10.000. Então, se eu dividir direto por 10.000, vai dar no mesmo. Então, isso aqui vai dar 0,255 o quê? Metros quadrados. Letra C e letra D. Então, eu tenho aqui, ó, D aqui, ó, letra C, aqui 1 km quadrado. Então, eu estou saindo aqui de quilômetro quadrado para transformar em metro quadrado. Então, aqui, ó, estou voltando unidade maior para uma menor. Como eu estou falando aqui em duas dimensões, superfície, aqui eu vou multiplicar por 100. Então, aqui, ó, 100 vezes 100, 10.000 vezes 100, 1 milhão. Então, 1 vezes 1 milhão de metros quadrados. Aqui, ó, 0,75 vezes 10.000. Por que 10.000? Porque eu estou aqui em hectômetro, aqui, ó, duas casas. Então, 6 vezes 100, 10.000. Então, eu multiplico por 10.000. Se eu volto, eu divido, que é no caso aqui da letra B.